Bem-vindo a uma jornada pelas páginas da história inexplicada, um portal para mistérios que até mesmo as mentes científicas mais afiadas não conseguem desvendar completamente. Este vídeo explora 20 das fotografias e descobertas mais desconcertantes de todo o mundo. Cada uma dessas imagens oferece um vislumbre fascinante de eventos e objetos inexplicáveis do nosso passado. As esferas de pedra de Dikis intrigam arqueólogos e pesquisadores por séculos. Essas pedras perfeitamente esféricas variam em tamanho, desde alguns centímetros até mais de 2 metros de diâmetro, e têm cativado imaginações e gerado inúmeras teorias sobre a sua origem e propósito. O método preciso de criação dessas esferas de pedra ainda é um enigma. Elas foram elaboradas com tamanha precisão que tem deixado os especialistas perplexos, que lutam para compreender como as antigas civilizações alcançaram tal perfeição simétrica. As pedras são compostas por granodiorito, uma rocha muito resistente, o que torna sua criação ainda mais impressionante. O propósito por trás dessas enigmáticas esferas é igualmente misterioso. Algumas teorias sugerem que elas foram usadas para fins astronômicos ou religiosos, enquanto outros propuseram que serviram como marcadores de limites navegacionais ou territoriais. Alguns até especulam que podem ser remanescentes de uma antiga civilização perdida ou ter origens extraterrestres. As esferas têm importância cultural e histórica para os povos indígenas da Costa Rica e foram designadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Os esforços para entender suas origens e significados continuam até hoje, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. As esferas de pedra da Costa Rica são um testemunho da engenhosidade e criatividade das antigas civilizações. Elas também servem como um lembrete de que ainda há inúmeras maravilhas esperando para serem descobertas e decifradas, guardando segredos que podem lançar luz sobre a rica e diversa história de nosso planeta. Número 2. A foto anômala do dirigível de 1911. Em 1911, uma fotografia surgiu e provocou uma tempestade de controvérsias e especulações. Ela mostra um dirigível elaborado pairando sobre a cidade de Huntington, em West Virginia. No entanto, o que torna essa fotografia verdadeiramente desconcertante é que o design do dirigível parece ser tecnologicamente avançado para a época, e sua existência não está documentada além dessa foto. O dirigível na foto tem uma forma aerodinâmica e várias hélices, além de parecer ter a capacidade de transportar um número significativo de passageiros, o que contrasta fortemente com os dirigíveis rudimentares de pequena capacidade e balões comumente usados no início do século XX. Além disso, ela antecede a construção do primeiro dirigível estilo Zeppelin nos Estados Unidos por vários anos. Muitas teorias sugerem na tentativa de explicar essa foto. Alguns especulam que seja uma invenção de alta tecnologia de um inventor desconhecido e brilhante que estava simplesmente à frente de seu tempo. Outros sugerem um engano, seja na forma de uma piada prática ou uma manipulação de imagem antiga. No entanto, nenhuma evidência de adulteração foi identificada na foto e a identidade do fotógrafo e suas motivações permanecem desconhecidas. Apesar das especulações, a foto do dirigível de 1911 permanece como uma curiosidade histórica que desafia uma explicação fácil. Ele serve como um vislumbre tentador de um mistério que ainda não foi resolvido e uma fascinante digressão na história do voo humano. Número 3. O mistério do hipster viajante do tempo. Em 2010, uma fotografia intrigante de 1941 ressurgiu, retratando a reabertura da ponte South Forks em Goldbridge, na Colômbia Britânica. A multidão reunida para o evento é, em sua maioria, exatamente o que se esperaria para a época. No entanto, uma figura em particular se destaca, o chamado hipster viajante do tempo. O homem em questão parece estar vestindo roupas modernas, incluindo uma camiseta com logotipo impresso, um moletom ou suéter e óculos de sol.
todos destoando da ambientação de 1941. Além disso, ele parece estar segurando uma câmera de estilo moderno, o que adiciona mais um elemento de mistério. Céticos sugeriram explicações razoáveis, como os óculos de sol, que não eram completamente impossíveis para a época. O logotipo na camiseta do homem poderia ser de um suéter do time de hóquei Montreal Maroons, um item real disponível na década de 1940. Quanto à câmera, pode ser um modelo dobrável de bolso da Kodak, que, embora incomum, existia naquela época. No entanto, apesar dessas racionalizações, nenhuma explicação conseguiu dissipar completamente a impressão estranha de estar fora de seu tempo que a figura transmite. O debate sobre a identidade e origem temporal desse homem tem gerado acalorados debates, tanto em comunidades acadêmicas quanto online, inclusive gerando teorias de viagem no tempo. O hipster viajante do tempo continua sendo um enigma, uma peculiaridade curiosa em uma foto histórica. Seja um viajante do tempo, uma vestimenta incomum ou uma simples ilusão óptica, o mistério desse homem continua a cativar e confundir-nos. Número 4. O objeto voador não identificado na pintura Madonna com São Giovannino. Um tema recorrente em O Inexplicável é a presença de objetos anacrônicos em obras de arte históricas. Um exemplo primordial é encontrado na pintura do século XV intitulada A Madonna com São Giovannino, atribuída ao artista italiano Domenico Ghirlandaio. O enigma não reside nos principais personagens, mas sim em um elemento peculiar ao fundo. Na pintura, vemos a Virgem Maria com o infame São João Batista sobre seu ombro esquerdo. No entanto, é possível observar um estranho objeto brilhante no céu, visto por um homem e seu cachorro. O homem parece estar protegendo os olhos, possivelmente indicando o brilho do objeto. A forma e o brilho do objeto levaram alguns observadores a especular que ele representava um objeto voador não identificado, OVNI, e eles citam como possível evidência histórica de vida extraterrestre. Além disso, o objeto parece emitir raios de luz, aumentando sua atmosfera sobrenatural. Céticos argumentam que o objeto é uma representação do divino, possivelmente representando um anjo ou o Espírito Santo, símbolos comuns em obras de arte religiosas da época. Outros sugerem que ele poderia representar a estrela de Belém, ou um sinal miraculoso nos céus. Apesar dessas interpretações, o significado exato e a representação do estranho objeto na pintura permanecem desconhecidos. A Madonna com São Giovannino é um exemplo cativante dos mistérios e debates que cercam a interpretação de obras de arte históricas, especialmente quando parecem retratar objetos muito além de seu tempo. Número 5. O Mapa da Terra de Piri. O Mapa da Terra de Piri, nomeado após seu criador, almirante otomano e cartógrafo Piri Reis, tem intrigado historiadores e cientistas desde sua descoberta. Desenhado em 1513, o mapa é um mapa-mundi com foco nas costas da Europa e do norte da África. No centro encontra-se o Oceano Atlântico e as partes das Américas e da Antártica. O mistério reside em sua representação surpreendentemente precisa de partes das Américas, especialmente a linha costeira da América do Sul. Lembrando que, em 1513, o conhecimento europeu sobre o Novo Mundo ainda estava em sua infância. No entanto, o mapa retratava características geográficas com um nível de detalhe que não deveria ter sido possível para a época. Ainda mais intrigante é a representação da costa antártica sem gelo. A última vez que acredita-se que a Antártica tenha estado livre do gelo foi cerca de 34 milhões de anos atrás, muito antes da civilização humana. Como Piri Reis poderia ter tido acesso a essas informações? Acredita-se que o mapa tenha sido compilado a partir de uma variedade de fontes, algumas das quais, segundo as anotações de Piri Reis, eram antigas e não existem mais. Será que uma dessas fontes incluía mapas de uma civilização passada com conhecimentos cartográficos avançados? Céticos sugerem que a representação da Antártica é baseada em conjecturas, interpretações equivocadas ou partes mal desenhadas da América do Sul.
Alguns argumentam também que o mapa mostra como os marinheiros da época imaginavam que o mundo parecia, em vez de ser um registro preciso. Independentemente das explicações, o mapa da Terra de Piri continua a intrigar os pesquisadores. Suas anomalias curiosas e precisão surpreendente servem como um testemunho das complexidades da história e do conhecimento profundo de nossos antepassados. Número 6. A fotografia do astronauta de Solway Firth, em 1964. Uma das fotografias mais desconcertantes da história recente surgiu de um pacífico passeio em família. Em 1964, Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, tirou uma foto de sua filha em um campo próximo a Solway Firth. Quando a foto foi revelada, revelou uma figura inesperada ao fundo, um suposto homem do espaço. A figura parece ser uma entidade alta vestida de branco, com um capacete ou viseira, de costas para a câmera. Templeton afirmou que não havia mais ninguém por perto quando ele tirou a foto. O filme foi até examinado pela Kodak e por fotógrafos da polícia, que não encontraram evidências de adulteração. Céticos propuseram que o homem do espaço era na verdade a esposa de Templeton, acidentalmente capturada no quadro com seu vestido azul superexposto e aparecendo branco na foto. O capacete poderia ser seu cabelo, e o suposto visor poderia ser a sombra do seu cabelo sobre seu rosto. Apesar das explicações razoáveis, a foto continua a cativar a imaginação. Ela tem sido objeto de inúmeros programas de televisão e documentários, alimentando especulações sobre alienígenas, viajantes do tempo e seres interdimensionais. O mistério do homem do espaço de Solway Firth continua sendo uma peça icônica da história inexplicada. Número 7. A fotografia anacrônica da praia dos anos 1930. Às vezes, os mistérios mais intrigantes são encontrados em cenários comuns, como é o caso da fotografia sem data dos anos 1930, que mostra banhistas na costa da Colômbia Britânica, no Canadá. No meio das roupas típicas de praia da época, um homem se destaca, dando origem ao mistério do surfista viajante do tempo. O homem em questão parece estar vestido com roupas modernas, uma camiseta com estampa, shorts e cabelo estilizado de uma maneira mais adequada ao final do século XX ou ao início do século XXI do que aos anos 1930. Isso levou a teorias sugerindo que o homem era um viajante do tempo. No entanto, céticos propuseram explicações mais prosaicas. Foi sugerido que a camiseta moderna do homem é na verdade um suéter com as mangas dobradas, e seus shorts são simplesmente calças enroladas, ambos potencialmente plausíveis para um dia quente na praia. Seu penteado moderno também pode ser um resultado do vento ou do cabelo molhado, em vez de um reflexo de anacronismo da moda. No entanto, a fotografia continua provocando debate e especulação. Apesar das possíveis explicações lógicas, o surfista viajante do tempo mantém uma aura de mistério. Se ele é um viajante do tempo real, um indivíduo à frente da moda ou simplesmente um truque da câmera, sua imagem continua desafiando nossa compreensão da história. Número 8. As imagens enigmáticas do manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich, nomeado após Wilfred Voynich, o negociante de livros polonês que o adquiriu em 1912, é um enigma envolto em um enigma. Este códice do século XV está repleto de ilustrações crípticas e um texto em uma linguagem não identificada, deixando as mentes mais brilhantes do mundo perplexas. O manuscrito é ilustrado com imagens fascinantes de espécimes botânicos, diagramas astronômicos, mulheres se banhando e desenhos farmacêuticos. No entanto, essas imagens não correspondem a nenhuma espécie conhecida ou configurações astronômicas identificáveis, aumentando o mistério do livro. Muitas das espécies de plantas são indescritíveis e não se assemelham a quaisquer plantas conhecidas na Terra. Os gráficos astronômicos também são igualmente desconcertantes, com constelações estelares e sistemas planetários que não correspondem a nenhum reconhecido pelos astrônomos modernos. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos, desde o manuscrito sendo uma farmacopeia,
um texto alquímico até uma obra de ficção especulativa. Apesar de numerosas tentativas de decifrar o manuscrito, seu texto e o significado por trás de suas ilustrações peculiares permanecem um mistério. O manuscrito Voynich é um dos artefatos mais perplexos dos anais da história. As imagens cativantes e o texto críptico nos convidam a um mundo cheio de intriga, mistério e desafio do desconhecido. Número 9. As linhas de Nazca vistas de cima. As linhas de Nazca, grandes geoglifos criados pela antiga cultura Nazca no Peru, são fontes de fascinação e especulação intermináveis. O mistério se aprofunda quando são vistas de uma perspectiva aérea, revelando uma variedade de desenhos, incluindo animais, plantas e formas geométricas esculpidas no solo do deserto. A pergunta que intriga os cientistas é como e por que uma civilização que existiu há quase 2000 anos criou obras de arte tão enormes que só podem ser plenamente apreciadas de uma perspectiva aérea, um ponto de vista aparentemente impossível de ser alcançado pelos Nazcas. Algumas teorias propõem propósitos religiosos ou astronômicos, sugerindo que as linhas de Nazca serviam como um gigantesco observatório ou um mapa de fontes subterrâneas de água. Outros sugerem que as linhas faziam parte de rituais complexos para invocar água. No entanto, essas teorias não explicam completamente a escala e a precisão das linhas, nem o motivo dos símbolos específicos escolhidos. Além disso, não esclarecem como os Nazcas conseguiram manter a perspectiva necessária para criar representações tão precisas em uma escala tão grandiosa. Desde pistas de pouso extraterrestres até calendários astronômicos gigantes, as interpretações das linhas de Nazca são tão variadas quanto as próprias figuras. A realidade é que esses incríveis geoglifos, que são melhor apreciados de um ponto de vista privilegiado que os Nazcas não deveriam ter alcançado, persistem como um mistério não resolvido da história humana. Número 10. A fotografia do monstro marinho da Ilha Roque. O mundo dos mistérios históricos não se limita à Terra, o mar também tem suas parcelas de mistérios. Um desses enigmas é o monstro marinho da Ilha Roque, capturado em uma fotografia tirada em 1964 por Robert Lacerec, um francês de férias na Austrália com sua família. A criatura, como mostrada na fotografia, é uma entidade maciça semelhante a um girino, estimada em cerca de 21 a 24 metros de comprimento, espreitando nas águas rasas da baía Stonehaven, na Ilha Roque. A imagem mostra uma forma escura enorme sob a água, com uma cabeça e um olho discerníveis, juntamente com um corpo sinuoso que se estende para as profundezas. Muitos especularam que poderia ser um réptil marinho pré-histórico sobrevivente, como um plesiosauro, ou uma espécie gigante desconhecida de enguia ou arraia. No entanto, outros sugeriram que poderia ter sido uma farsa elaborada, talvez uma folha de plástico pesada e arranjada para parecer um monstro marinho. Apesar do ceticismo persistente, a fotografia capturou a imaginação do público por décadas. O monstro marinho da Ilha Roque continua sendo um mistério marinho duradouro e uma história fascinante nos confins da criptozoologia.